Ele diz: olá, Natsan, e olá, pastor Augustus Nicodemos. Gostaria de relatar um problema que tenho e pedir ajuda de vocês para saber como poderei vencer esse empecilho que me impede de crescer espiritualmente e que destrói meus sentimentos. Sou viciado em pornografia e masturbação. Isso começou faz 7 anos, tenho 17. Quando fui para casa de parentes e lá, infelizmente, aprendi essa prática viciante. Cresci na igreja e hoje estou em processo de transição, desejo ir para uma igreja reformada. Eu peço essa ajuda, não querendo reduzir o poder de Deus, porque já tentei praticamente de tudo. Oração, desviar meus olhos e pensamentos quando sou impulsionado a ver ou pensar cenas eróticas. Tentei bloquear páginas do computador, tudo, diz ele aqui, enfatizando a palavra tudo. Porém, esse vício aparece nos momentos de tensão, tristeza, indignação. Como podemos aconselhar então, pastor Augustus, esse jovem e outros que enfrentam a mesma situação, como é o caso de outro ouvinte, sobrenome Araújo, que também pelo e-mail pergunta sobre o tema em questão. Agora a questão da pornografia, que é uma das coisas, né, que acaba também despertando esse mal que já existe no coração, né? Semeando isso. Porque a pornografia, entre outras coisas, estimula a violência contra a mulher, não é? Exato. A pornografia, ela é a expressão escrita, não é? Ou midiática, ou através de imagens do relacionamento sexual, nas suas mais diversas formas, com o objetivo de provocar reação erótica. Não é? Aqui é preciso fazer uma distinção entre pornografia e algum tipo de arte que prevaleceu no passado, né, embora hoje ainda exista mais ou menos, do retrato do corpo humano, como nas esculturas gregas, em pinturas antigas, né, em que apareciam pessoas desnudas, ou esculturas como a famosa do rei Davi, que está lá em Florença, na Itália, não é? No museu, que não provoca, não tem intenção erótica nenhuma, mas apenas a retratação do corpo humano, não é? Então, a pornografia é a retratação das relações sexuais humanas com o objetivo de provocar uma reação erótica, não é? Estimular o apetite sexual e impulsionar a pessoa a agir em reação ou como resultado disso aí. Dando vazão a esses impulsos. Né? Exatamente. Então, a pornografia, ela acontece em vários níveis. Você tem desde aquela chamada de softcore, revistas do tipo Playboy, né, que até parece que não vai ser mais lançado, teve uma mudança nisso aí, que apresenta só o nu, né? Como material explícito, né, de relações sexuais, que vai desde a relação heterossexual até homossexual, e aí vem sexo em grupo, vem sexo de tudo quanto é tipo, e aí eu me lembro do catálogo de relações sexuais proibidas lá em Levítico, né? O livro de Levítico fala que você não pode ter relações, e aí vem aquela... Parece que esse pessoal pegou o livro de Levítico e resolveu fazer tudo aquilo que a palavra de Deus diz que não deveria ser feito, né? Então, é pecado, portanto, um crente consumir pornografia. Primeiro porque a própria palavra de Deus nos diz que a nudez é reservada para o casamento. Quando o primeiro casal caiu, a providência imediata foi Deus cobri-los, não é? Cobrir a nudez deles de forma permanente com um casaco de pele, substituindo aquelas folhas lá que eles queriam usar, não é? Então, o crente ele não deve, não é, consumir a nudez, né, visto que a nudez é reservada para o casamento. O próprio Senhor Jesus disse que quem olhar para uma mulher com intenção impura, ou seja, de desejar aquela mulher, não sendo ela a sua esposa, no coração já cometeu adultério com ela, porque a lei de Deus se estende até o íntimo do nosso coração. Sim. Quando a Bíblia diz não adulterarás, isso não significa somente eu trair meu cônjuge fisicamente com alguém, mas eu fazer isso com a mente e com o coração, não é? A pornografia também, ela desmoraliza a mulher, desvaloriza a mulher e acaba alimentando uma indústria gigantesca de prostituição, de tráfico humano, envolve drogas também, cartéis e uma série de outras coisas, né? Que são bem conhecidas do público, há estatísticas aí. Isso, eu tenho aqui uma informação interessante sobre essa questão do tráfico humano, que é o nome de um filme com David Sutherland, você acha que o nome dele Sim, assim, né? Sutherland. Sutherland, obrigado aí pela aula de inglês.
E a Mira Sorvino, Sorvino, ela então é uma investigadora do FBI com o David, né? São os dois personagens protagonistas do filme e que eles vão à caça dessas pessoas que fazem tráfico humano para a pornografia. Então o filme é um filme interessante de ver, comprido, e no final eles dão lá, ela faz uma palestra, mas na verdade dando dados verdadeiros sobre a indústria do tráfico humano e como as pessoas são sujeitadas nesses filmes de pornografia, muitas vezes raptadas dos seus pais e desaparecem só para isso. Só para isso. E aí quando o crente consome pornografia, ele está contribuindo, alimentando né, esse tipo de indústria, né, desumana e tudo mais. Uma outra coisa também, Natsan, é que a pornografia ela vem ligada com a masturbação, né, que foi aí o que o nosso ouvinte colocou. A verdade é que ninguém se masturba pensando nas cataratas do Niágara, né? A pessoa vai precisar de estímulo para isso e ele vai recorrer à pornografia. As duas coisas estão muito ligadas aí. Então, consumir pornografia por todos esses motivos bíblicos colocados aí e também motivos sociais, outros que nós mencionamos aí, poderia ser enquadrado na categoria de pecado, sim. A palavra de Deus lá em Filipenses diz que nós devemos ocupar a nossa mente, os nossos pensamentos, somente com aquilo que é puro, agradável, belo, justo, né? Que seja isso que ocupe o seu pensamento. A pornografia, Natsan, ela traz efeitos desastrosos na vida do indivíduo. O sujeito que consome pornografia, quando ele sai à rua, ele não pode olhar para uma mulher de maneira inocente. Ele vai ver, não é? Vai se imaginar ou vai imaginar aquela mulher nua ou vestida, sei lá, de maneira provocante. Às vezes não precisa nem imaginar, né? Não preciso nem imaginar. É verdade. Do jeito que a situação está por aí hoje, não é? Ele não vai poder ver um casal caminhando, né, que ele vai começar a imaginar coisas dessa natureza. Então, a pornografia, ela corrompe a mente, a pessoa vai começar a ver aquilo, né, na vida real, né, a vida real. Se a pessoa for casada, ele vai comparar a esposa com todas essas mulheres, esses modelos, né, que ele vê nesses filmes aí, e vai achar que a esposa está inferior, não é? Então isso vai afetar o apetite sexual pela esposa, o relacionamento conjugal e, quando não pior, quando ele vai querer fazer com a esposa aquilo que ele vê nesses vídeos e nesses programas pornográficos e assim por diante, não é? E há artigos, pastor, não apenas falando da questão da perspectiva bíblica, há psicólogos, mesmo não cristãos, que falam da má influência da pornografia na relação com o cônjuge. Sem dúvida, tem esse efeito também. Então, olha, por tudo isso, não é? A ideia de que o crente viva a consumir pornografia é completamente estranha à palavra de Deus. Agora ele perguntou aí como é que vence isso, não é? Algumas orientações aqui que a gente tem passado para as pessoas e nós gostaríamos de trazer para você também. Primeiro, adote a tática do tolerância zero. Tolerância zero significa que você não vai dar brecha nenhuma, porque o desejo de ver pornografia começa com pequenas coisas. Então, se assistir determinados filmes que tem pouca coisa de erotismo, né? Uma cenazinha e tudo mais, se aquilo desperta, não assiste. Se você tem dificuldade em controlar a internet, então aprenda a viver sem internet. Eu sei que é difícil hoje, mas você pode realmente fazer bloqueios e limitar isso aí. Outra coisa é o que a gente chama em inglês de accountability. Você precisa ter alguém a quem você prestar contas, um amigo, um líder espiritual com quem você converse, com quem você peça oração e diga: hoje eu caí, quero que você ore comigo, quero que você me ajude, ou então quando você está tentado você possa recorrer para essa pessoa. A regra da segunda olhada. Você não pode evitar que uma mulher provocante passe na sua frente, mas você pode evitar olhar a segunda vez. Tá? Não olhe uma segunda vez. Pede ajuda. Leia a palavra de Deus todo dia. Enche a mente com a palavra de Deus, boa literatura, bons sermões, gasta um tempo em oração com Deus e persevere nisso, porque hábitos desse tipo, eles não se vencem num dia. Exato. É preciso perseverança, estabelecer bons hábitos para quebrar a rotina. Mas você pode fazer, outras pessoas têm feito, com a graça de Deus e vencido esse círculo vicioso, e a mesma coisa pode acontecer com você. A Jay Adams tem um site que ajuda pessoas com relação a isso, né? Então procura aí, OnClick, parece que é isso, do Jay Adams,
que você vai poder acompanhar algumas dicas que ele dá. Ele fala muito sobre gatilhos, como você disse agora há pouco, de evitar determinados gatilhos. Né? Tolerância zero. Ok. Senão, não dá. O dicionário assim define a sensualidade. São atos, modos, gestos de se comportar e exprimir um sentimento voltado para a intenção de despertar ou impulsionar uma vontade relacionada ao sexo em outro, chamar a atenção para si de modo atraente. Quanto ao erotismo, a mesma fonte conceitua da seguinte maneira: indução ou tentativa de indução de sentimentos, mediante sugestão, simbolismo ou alusão que tende a provocar desejos sexuais. Paixão sexual anormalmente insistente, define assim o dicionário. Em termos gerais, então, essas duas palavras parecem colocar o corpo e suas sensações em primeiro lugar, adiante de quaisquer outros sentimentos e necessidades. Como entender as influências da sensualidade e do erotismo no comportamento humano? É sobre isso que vamos falar no programa de hoje. Pastor Augustus, em que termos a Bíblia trata a questão da sensualidade e o erotismo? Como é que ela aponta o caminho para tratar com esses aspectos? Nathan, em primeiro lugar, nós precisamos deixar muito claro que quem criou o sexo foi Deus. O sexo é uma dádiva de Deus. E ele o criou para o benefício da raça humana, para o prazer da raça humana, para a sua multiplicação. O sexo é uma forma de comunhão, é uma forma de relacionamento profundo e que serve de base para a alimentação e o fortalecimento de relacionamentos, como, por exemplo, entre marido e mulher. Então, é uma coisa boa. Essa é a primeira coisa que a gente tem que definir. Agora, quando Deus criou o sexo, ele o criou para ser desfrutado no ambiente de casamento. Diz a Bíblia que Deus criou o homem, criou a mulher, e lhes ordenou que se multiplicassem, que eles dominassem a terra e que dominassem sobre a criação. Todas estas palavras que nós encontramos no livro de Gênesis, capítulo 1, apontam para o surgimento da família e da construção da sociedade, tendo o casamento como a célula máter, como a base de toda a expansão da humanidade aqui no nosso planeta, na sua missão de cumprir aquele mandato cultural que Deus lhe deu. Mas a Bíblia diz também que o primeiro casal se desviou de Deus, desobedeceu a Deus naquilo que nós chamamos de a queda. Queda porque eles haviam sido criados inocentes, justos e puros e bons e caíram daquele estado ao desobedecer a Deus, tornando-se então pecadores, com o coração e a mente influenciados pelo pecado, corrompidos pela iniquidade e assim inclinados a todo mal. E uma das coisas que foi afetada pelo pecado do homem, mais profundamente, foi exatamente essa área da sexualidade. O sexo passa a ser desvirtuado, passa a ser usado de maneira errada e fora dos padrões que Deus havia determinado. Nós encontramos isso nos capítulos 2 e 3 do livro de Gênesis. É interessante que um dos primeiros efeitos da queda, de acordo com Gênesis 3, é que o homem e a mulher perceberam que estavam nus. Aquela inocência que permitia que eles ficassem nus um diante do outro, sem ter vergonha de si mesmos, agora se foi. O homem passa a ter vergonha de si, vergonha da nudez alheia. E isso vai afetar profundamente o que vem em seguida. Logo depois da queda, os descendentes de Adão e Eva já começaram a bigamia. Aparece um tal de Lameque já com 2 mulheres. E a partir daí começa a poligamia. E começam as perversões, começa o adultério, começa a prostituição, começa a impureza, a fornicação, as relações sexuais ilícitas, relações sexuais com animais. A Bíblia, no livro de Levítico, ela enquadra, ela lista, ela categoriza o que nós chamamos de relações sexuais indevidas e desvirtuadas, onde estão praticamente todas as aberrações que nós encontramos até o dia de hoje, não é? Isso que esse tipo de relações sexuais que é explorado na indústria pornográfica para o despertamento, né, ou para
Para o lucro, né? Para o lucro, né? Para despertar as paixões sexuais e aí, com isso, o lucro também, Exato. não é? A exploração do sexo em todos os sentidos. É nesse contexto que a gente tem que analisar a questão da sensualidade e do erotismo. Eu creio que dentro do casamento, Natsa, a sensualidade e o erotismo, eles são permitidos, não é? No sentido de que seja usado para que o casal se prepare para as relações sexuais. Entre eles, obviamente. Entre eles, né? Aí vem a pergunta, e o uso de pornografia ou de filmes pornográficos para o casal se preparar para as relações sexuais, trazer esse erotismo? De forma nenhuma, porque seria usar relações ilícitas, porque geralmente, quase sempre, na sua totalidade, material pornográfico é em cima de fornicação, é em cima de prostituição, em cima de adultério. Então, trazer isso para apimentar a relação de um casal que prometeu fidelidade, prometeu ser fiel um ao outro até que a morte os separe, não tem absolutamente nada a ver, não é? Tem nada a ver. Mas há formas de sensualidade e erotismo que podem ser usadas dentro do casamento para a relação sexual entre marido e mulher, que não seja o uso de pornografia, não é? A exploração da pornografia com essa finalidade. Aqui também tem um tema relacionado, Natsan, que é a questão do traje, não é? Tem mulheres e tem homens, não é? Mais especificamente as mulheres, que abusam da sensualidade. Elas se vestem de maneira a provocar, de maneira a atrair a atenção masculina, e essa atração, ela no fim acaba não sendo uma coisa muito boa, porque que tipo de homem as mulheres desejam atrair? Pessoas que vêm atrás delas ou que se sentem atraídos por elas somente pela questão sexual, pela beleza, e depois tem mulher que reclama, né? Que fica reclamando, não, mas os homens da minha vida nunca deu certo, meus relacionamentos... É porque boa parte desses relacionamentos são baseados simplesmente na atração física e não poucas vezes provocados por ela. É claro, né? Seria um absurdo eu colocar aqui a responsabilidade por esses relacionamentos somente na mulher, porque tem homem que sai simplesmente atrás de mulheres assim, mulheres que se oferecem, mulheres fáceis e tudo mais. Mas o que me preocupa, Natsan, é quando isso entra dentro das igrejas. Quando você encontra jovens que se declaram cristãos e até mulheres casadas que se vestem de maneira provocante, sensual, para despertar, parece que fazem de propósito. Ou então é a inocência muito grande, né? Ou então elas não têm a menor ideia de como é que funciona a cabeça masculina, não é? Mas se vestem de maneira a provocar mesmo os homens. E veja o dilema. O homem cristão, ele já vive numa luta para manter a mente pura, não é? Ele todo dia ora dizendo, Senhor, me dá uma mente pura, dê que eu não fique vendo bobagem, que eu não fique imaginando bobagem. Chega na igreja e está lá a irmã provocando, né? Vestida de maneira provocante, e despertando emoções e sentimentos, e estão dificultando a vida dos rapazes da igreja e dos homens da igreja. Então, é por isso que a palavra de Deus diz, lá na primeira carta de Pedro, que a mulher deve se vestir de maneira decente, não é? De maneira modesta, maneira sóbria. Ela pode ser bonita, ela pode ser elegante, mas ela não precisa ser sensual, né? Ela não precisa despertar o erotismo nas pessoas. Então, voltando e resumindo e fechando, porque temos poucas palavras. Sexo foi Deus que criou. Usado da maneira correta, ele é uma bênção. A sensualidade e o erotismo dentro do casamento, desde que não use pornografia ou qualquer outra forma impura de despertamento, eu creio que não tem problema nenhum em ser usado. As mulheres cristãs deveriam ter cuidado como elas se vestem para não provocar os irmãos, não provocar os homens, porque eles já lutam com muita dificuldade para manter a sua mente pura. E em tudo devemos buscar a modéstia e o bom senso. Então, nós ouvimos aí, em poucas palavras, esse tema sobre o comportamento com relação à sensualidade e o erotismo, e como foi colocado, dentro do casamento com seus limites, obviamente, respeitando os padrões bíblicos que gerencia ou aborda sobre isso, não tem problema. O problema é a defraudação e o pecado colocado nesses termos. O senhor falou agora há pouco do casal que acaba
usando o erotismo, né, para aquecimento de si mesmo, do casal, e acaba sendo pecado. E como o senhor disse, né, isso está baseado em uma série de coisas que estão por detrás na questão da pornografia. Tem um filme que eu recomendo para você assistir, chama Tráfico Humano. É um filme documentário que fala sobre esse mundo que acaba usando as meninas, as moças e o que está por detrás disso tudo. É um filme documentário muito interessante que pode esclarecer muita coisa para você nesse sentido. Canal Dri Brasil, Adriano e Adriana, um baiano de Jequié e uma paulista de Piedade, com Jesus de Nazaré, divulgando a verdade.